galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com muita coisa pra gente comentar. E essa semana também é a última semana de articulações antes das eleições para a presidência da Câmara e para o Senado. Inclusive, este é o principal assunto do vídeo de hoje. Tem muita coisa para a gente comentar. Alguns problemas que o desgoverno vem enfrentando, algumas ideias que a esquerda está tentando avançar, quer inclusive tomar o controle de comissões-chave nesse próximo biênio. Quero falar sobre o Senado, uma aposta em traições. O terceiro tema tem muita coisa, tem muita notícia, só que eu garanto pra vocês que o quarto tema é o melhor de todos do vídeo de hoje. Inclusive, vai dar aquele gostinho na boca, aquela saudade boa, sabe? Gostosa, aquela saudade com gosto de vitória. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, fazer algumas reflexões e relembrar algumas coisas de um passado não tão distante. Mas, vamos abrir o vídeo comentando do desgoverno. O Dilma chegou aí na Argentina. Foi revelado que aquela história da moeda comum não era tão brincadeira assim, é coisa séria. Quero comentar com vocês sobre isso, comentar sobre até a Dilma também, mais algumas coisinhas que envolvem a esquerda. Depois quero comentar com vocês sobre o Cid, sobre Bolsonaro, sobre o Anderson Torres, sobre a questão que envolve a inelegibilidade de Bolsonaro e mais alguns assuntos de confusões, essa mudança aí no comando das forças, enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje e vamos, que é para dar tempo de comentar sobre tudo e vejam só. Discussão sobre moeda comum deve ganhar força em viagem do Dilma a Buenos Aires, dizem aliados. Não é que os aliados dizem. No final da noite do sábado, dia 21, Lula e o Fernandes assinaram um artigo conjunto no jornal argentino Perfil, no qual defenderam o relançamento da aliança entre Brasil e Argentina. E também comentavam neste artigo sobre essa questão que envolve essa moeda comum. Eu tô até nervoso só de pensar nisso. O presidente se reúne com o colega Alberto Fernandes durante o cúpula do CELAC. Ministro Haddad integra a comitiva. Antes de falar sobre o Haddad e falar sobre o número 2 do Haddad, um dos primeiros veículos a colocar essa notícia para circular assim em larga escala foi o Financial Times, um jornal especializado na área de finanças e economia. Brasil e Argentina iniciam os preparativos para uma moeda em comum. Uma matéria que está em inglês, já trouxe aqui já a tradução, quero mostrar apenas 4 parágrafos. O foco inicial será em como uma nova moeda, que o Brasil sugere chamar de SUR, no caso o Sul, poderia impulsionar o comércio regional e reduzir a dependência do dólar americano, disseram autoridades ao Financial Times. A princípio, seria executado em paralelo com o real brasileiro e o peso argentino. Haverá uma decisão de começar a estudar os parâmetros necessários para uma moeda comum, que inclui desde questões fiscais até o tamanho da economia e o papel dos bancos centrais. E olha só. O que é que o governo, o que é que a gente vem discutindo, o que é que inclusive a própria imprensa vem discutindo desde o ano passado? Você vê que essa palavra fiscal, ela está no radar. Seja responsabilidade fiscal, seja o novo arcabouço fiscal, seja questões relacionadas ao fiscal em termos de tributos, como por exemplo uma reforma tributária, isso tudo envolve essas questões fiscais. Quando as prioridades do atual desgoverno, que o Haddad falou que a todo custo vai colocar para andar, reforma tributária, tem tudo a ver com isso. É também economia. Depois vem o papel dos bancos centrais. É impressão minha ou não? Porque, pelo que eu venho lembrando, o Dilma, ele atacou bem recentemente, né, o Roberto Campos Neto, isso até em níveis pessoais, comentou mais algumas coisinhas. Enfim. Estranho. Seria um estudo de mecanismos de integração comercial, acrescentou. Não quero criar falsas expectativas. É o primeiro passo de um longo caminho que a América Latina deve percorrer. Quem disse, né, falou isso daí foi o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia da Argentina. Inicialmente, um projeto bilateral, a iniciativa seria oferecida a outras nações da América Latina, né? Com certeza. Quem sabe a Venezuela, Cuba, né? Países que realmente têm muito a agregar esse comércio regional nessa integração. Mas beleza. Na ida,
A Argentina, isso aí a gente tinha comentado, mas saiu mais uma nota na CNN, batendo o martelo e confirmando que o Dilma vai ter encontro com o Maduro, Dias-Canel e com a Cristina Kirchner. Condenada até recentemente. O Dias-Canel é o presidente de Cuba. O Maduro, todo mundo sabe quem é. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da SECOM, o Paulo Pimenta. Nós temos interesse, sim, em retomar essa parceria. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, um país riquíssimo em fertilizantes, com riquezas naturais que nos interessam muito e pode comprar muita coisa do Brasil. Riquezas que interessam muito o Brasil, fico questionando o que seria, mas o engraçado é o final. Um país que pode comprar muita coisa do Brasil. Acho que a Venezuela não está passando por um período muito bom, né? Espero que não seja aquela compra onde você vende no fiado, né? Na boa vontade, para pagar depois. Acho que a Venezuela, né, o atual desgoverno, eles deveriam cobrar que pagassem as dívidas do passado, inclusive coisas ligadas ao BNDES, que a matéria também fala sobre isso. Em entrevista à CNN, Pimenta também comentou a possibilidade de retomada de investimentos do BNDES em países vizinhos. A retomada desses empréstimos tem sido criticada por adversários do governo por histórico de corrupção no passado, envolvendo empreiteiras brasileiras e eventual risco de calote. Abre aspas. Nós não temos nenhum debate sobre como vai funcionar o BNDES, mas queremos ser parceiros das empresas brasileiras para gerar oportunidades, ampliar, crescer, respondeu. Eu acho que qualquer brasileiro que acompanhou um passado não tão distante assim do Brasil, quando escuta alguém do PT falando que quer ser, né, quer ver o BNDES ser parceiro das empresas brasileiras, no mínimo, né, o cabelo assim do braço começa a arrepiar. Chega a dar um medo, uns calafrios, o estômago começa a dar aquela revirada e já fica, meu Deus, vou ter que trabalhar em dobro para ajudar a pagar essa conta. Mas ninguém pode falar que está surpreso com isso. Durante a campanha, eles falaram por diversas vezes quais seriam as políticas econômicas, as políticas internacionais, né, como eles iriam tratar a questão de relações exteriores. E aí você vê, Celso Amorim prega a reaproximação à Venezuela sem críticas ao regime político do país. A turma que adora criticar diversos países sempre fazem questão de pontuar. Tem uma palavra que eles adoram, o imperialismo. Eles adoram falar do imperialismo. Imperialismo para cá, imperialismo para lá. Mas, quando se trata da Venezuela, chanceler do primeiro governo Dilma, Celso Amorim, diz que o Brasil vai retomar as relações com a Venezuela sem fazer condenações explícitas ao regime político do país vizinho. O Brasil não vai dar lições a ninguém, só contra o imperialismo. A gente vai favorecer a democracia pelo exemplo e pelo diálogo. Que lindo. E, gente, toda essa questão que envolve os bancos públicos, a moeda, relações exteriores, volto a falar para vocês. Tentem enxergar isso sempre de uma forma um pouco mais ampla. Não é só assim, que etc, tudo mais, Foro de São Paulo, isso, aquilo, outro. Tentem colocar algumas componentes. Eu não falo muito sobre o tema, mas se vocês pesquisarem, vocês começam a entender. Tentem entender como funciona a cabeça de algumas pessoas na esquerda brasileira, nessa esquerda que tem nesse desgoverno. E tem assim meio que dois grupos. Mas tenta entender principalmente a cabeça, que é o grupo que o Celso Amorim inclusive faz parte, que enxerga o mundo sob uma ótica da tentativa de criar um mundo multipolar, onde existirá um contraponto ao que está acontecendo aí no Ocidente, essa União Europeia com os Estados Unidos, que hoje você vê que meio que a ONU, né, manda e todo mundo obedece, o Fórum Econômico manda e todo mundo obedece. Isso é muito ruim. Só que, ao mesmo passo que esse desgoverno diz que vai fazer, né, um contraponto a isso, e vai se unir com o BRICS expandido, criar um novo G7 do Oriente e tudo mais, que vai pensar no Brasil em primeiro lugar, você vê que os acenos para toda essa agenda que eles criticam, que eles chamam de imperialismo, dos ocidentais, dos atlanticistas, que aí deriva da OTAN, eles falam, ao mesmo passo que eles criticam tudo isso, tá lá a Marina puxando o saco, tá lá o Haddad puxando o saco, tem inúmeras pessoas que estão em cargos de ministros ligados a esses movimentos internacionais, seja via ONGs, via
trabalhos anteriores, via ideias que eles comungam e colocam para fora. Então, assim, a chance de dar certo é basicamente zero. Continuando, só para mostrar aqui, eu peguei esse post só para botar nesse âmbito aqui de questão da esquerda, para você ver que não existe uma certa unanimidade em algumas ideias. Aquele perfil, a foto tá bem pequenininha, esse Tatu no Toco, acho que é o nome do perfil, a foto é do Ciro Gomes, é um perfil de esquerda. Coloca o Boric andando de bicicleta. Impressionante, ele está com 80% de rejeição e não com 100%. Tá tirando onda que o Boric vai trabalhar de bicicleta? Aí esse James Manuel, que é um cara de esquerda para valer, diz, andar de bicicleta em nome do meio ambiente e deixar a mineração na mão das multinacionais e negar qualquer perspectiva de estatização. É a esquerda estética. A esquerda é só estética. Eles abandonaram tudo. E esse desgoverno que tá aí do Dilma segue mais ou menos na mesma linha. Uma coisa que eu acho que também ninguém poderia esperar, assim, ficar surpreso com o ocorrido, né? Ninguém poderia esperar algo diferente. O Estadão fez um editorial para falar que o PT não falha. Bastaram alguns dias para que os canais do Estado fossem usados para disseminar a verdade oficial do partido. E nessa verdade, figura com destaque a versão segundo o qual o impeachment da Dilma foi um golpe. Utilizando o aparato estatal para vender essa narrativa. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que a esquerda se preocupa em contar a história, que a esquerda se preocupa em criar uma metanarrativa, criar mitos fundadores para pagar de coitadinhos ou de heróis, a depender do momento. Mas tudo bem. Uma coisa que também chamou bastante minha atenção, essa senhorita, ela fala o seguinte: conversei com o Washington Post. O Washington Post está bem preocupado com o Brasil recentemente. Conversei com o Washington Post, a pedido do Flávio Dino, sobre a necessidade de regulação do discurso ilegal online e a liberdade de expressão. Essa longa conversa com Anthony e Marina, entre outras, resultou na reportagem que ganhou a capa desse domingo do Washington Post. Imagina. A discussão de liberdade, sobre a liberdade de expressão no Brasil está ganhando a capa do Washington Post, jornal americano, que a esquerda sempre acusou de estar ligado ao imperialismo. Eu gosto de jogar esse porra na cara deles. Eu gosto de jogar. Mas beleza. Vamos continuar. A gente vai começar a falar dessa questão dos militares e tem até um pouco a ver tanto com essa questão de contar a história como algumas outras coisas. Novo chefe do Exército visita mensalmente o FHC. Capaz de ser amigo do Moro também, né? O Moro que não queria melindrar o FHC no passado. Ele rechaçou o golpe e foi chamado de melancia. Quem é o Tomás? Aí separei 3 parágrafos, tirei aqui de ordem, troquei a ordem do primeiro com o segundo, que achei que fica mais fácil de entender a matéria. A amizade com o Fernando Henrique, que continuou depois do término do mandato do Tucano, também contava a favor do general. Ela foi um dos fatores que levaram, em 2022, o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa Celso Amorim a acreditar que este era um ponto favorável para sua nomeação como comandante do Exército. Tomás conquistara a simpatia do Tucano logo nas primeiras semanas do governo. Quem poderia imaginar? Tucano. Mas não só. O grupo do Jacques Wagner achava que Arruda era, dos 3 generais mais antigos, que é o Tomás, o Arruda e o Valério Stumpf, o menos comprometido com o bolsonarismo. Arruda contava ainda com a simpatia do chefe de gabinete do GSI, o Gonçalves Dias, um general com exemplo do ex-comandante da Força Especial, e também contava com o apoio do ex-comandante do Exército, Enzo Peri, um dos poucos generais que mantinha interlocução com o PT. Arruda foi ajudante de ordens de Enzo. Pô, tirou o cara que tinha proximidade, colocou um cara do PSDB, mais ligado ao PSDB. A interlocutores, ele disse recentemente que neste ano não deve haver nota oficial sobre o 31 de março. Não pode defender o 31 de março, que é o 31 de março de 64. É um período muito ruim, né? Tem que ser apagado da história. Apagado da história. Né? Horrível.
Felizmente, os comunistas, coitadinhos. Ele reconhece que atos injustificáveis foram cometidos pelas forças durante o regime militar e pronuncia nomes como do jornalista Vladimir Herzog, de Rubens Paiva, Manuel Fiel Filho. Acredita ainda que o sacrifício dos militares em nossa história deve ser melhor reconhecido pela República. Uma data, como a tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro, deveria ser lembrada por todos nós. Eu acho que 31 de março também faz parte de um período central da história brasileira. Em 64 e 85, os militares ficaram na frente aí do governo, né? Com presidentes. Tem que lembrar sobre isso. Tem que deixar aí na memória do povo, faz parte da história. Bom ou mal, tem que lembrar. Tem que lembrar. Mas não. Interessante, né? Essa guinada que estão tentando dar. Mas vamos continuar. Diante dessa confusão, desses atritos, algumas pessoas falaram algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes, como, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. Ele diz que não é normal trocas no comando do Exército. Realmente não é normal. E ele fala sobre o Cid. O coronel Cid recebia ordens, diretrizes do presidente. Eu o conheço. É um coronel que seguiu todos os cursos da carreira. A gente não pode execrar um coronel da ativa sem ter uma investigação iniciada, apurada e conclusiva. E o pior é que, se tratando do governo Dilma, quando é ministra, que tem foto, que tem pessoas estranhas trabalhando para o marido dela e tudo mais, a turminha petista diz, não, a gente não pode condenar ninguém sem trânsito julgado. Sem trânsito julgado não pode condenar ninguém. Mas o Cid, o Cid não é petista, o Cid não faz o L. Não pode jogar ele na fogueira porque simplesmente foi assessor do presidente. O Poder Judiciário tem que julgar. Esse seria o procedimento básico se o Cid fizesse o L. Quer dizer, se o Cid fizesse o L, ainda que fosse julgado culpado, ele ia ser vítima, né? A esquerda ia falar que era golpe. Golpe. G-O-P-I. É um oficial brilhante. Cumpria ordens, exerce um cargo muito delicado que eu já exerci. Então, temos que ir com muita calma nessa hora. Além do Fernando Azevedo, o Poder 360 informa que militares do Exército defendem a nomeação do Cid. O Poder 360 apurou que oficiais consideram a tentativa de Lula em barrar o militar uma forma de politizar a força. Argumentam que o Cid tem os requisitos necessários para o posto e que a nomeação do tenente-coronel atendeu aos critérios estabelecidos pela legislação interna da repartição intensiva do Exército. Ainda segundo o que apurou o Poder 360, as normas do BAC, que é o Batalhão Especial que o Cid ia comandar, não sei mais o que vai acontecer agora, para assumir o posto de comandante deve ser: primeiro, ser aprovado no curso de paraquedismo do Exército. 2. No curso de ações de comando, que é ministrado pelo próprio batalhão, e no curso de forças especiais. O cumprimento dos cursos de formação citados acima é o principal motivo que leva os militares do Exército a defenderem a nomeação de Cid. Eles também acreditam que barrar nomeação, seu impedimento legal, tensionaria a relação do governo com a força. E mais, a nomeação do Cid, conforme mostramos no vídeo de ontem, com o documento oficial disponibilizado no site aí das Forças Armadas, mostra que ele foi nomeado em maio de 2022. Maio. Vamos lá. De maio para junho, né? Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro inteiro. Ou seja, pelo menos 5 meses. 5 meses antes das eleições. Para nós, né? É complicado. Complicado. Mas vamos lá. Não dá para esquecer que o Anderson Torres segue aí em prisão. Deve depor hoje. Inclusive falava que no depoimento ele poderia esclarecer o que estava no celular dele, mas parece que não é o suficiente. E, segundo a turma da Folha de São Paulo, existe um grupo na PGR que avalia acionar cooperação internacional para obter o celular do Anderson Torres. E falar assim numa boa, querendo ou não, gente, tenta pensar nessa situação se fosse o oposto. Se fosse a direita no poder, tivesse tido alguma confusão,
e, sei lá, um ex-ministro da esquerda tivesse voltado pro Brasil e não trouxesse o celular, ia ser um caos, né? É aquela coisa. Enfim, aí você fala, mas o que tá acontecendo, não concordo, mas isso, naquilo outro. Eu sei, não tô falando se você concorda ou não, mas você entende por que, né, a turma deve estar querendo obter o celular dele a todo custo. É só você olhar o cenário. O pessoal não vai, assim, não vai deixar de lado só porque, vamos deixar de lado. Uma coisa interessante que saiu e que pode levar a mais desdobramentos envolve a minuta. Segundo o Lauro Jardim, o desgoverno tem duas certezas sobre data e autoria da minuta. Primeiro é que a minuta teria sido escrita entre o último dia de novembro e o mês de dezembro. E por quê? É possível deduzir o período por uma razão óbvia. O texto alude explicitamente ao dia da diplomação do Dilma no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, 12 de dezembro. A data original seria 19 de dezembro, mas no dia 29 de novembro a cerimônia foi antecipada a pedido do PT. E a segunda certeza é que foi um documento escrito por juristas. Não foi obra de Torres ou de seus assessores do Ministério da Justiça. Diz o ministro, o documento é um delírio constitucional, mas tem começo, meio e fim. Logo, com certeza no depoimento, a turma vai querer saber, Anderson Torres, como esse papel chegou nas suas mãos? E aí vai ser aquele caos. O mais interessante, né, é que até essa matéria, que é a parte que eu acho que é bem interessante, para falar um pouco da hipocrisia da esquerda. A minuta do golpe encontrada pela PF e o passado do Dilma na Lava Jato. Nesta semana, um aliado do Dilma, no mundo jurídico, aconselhou o governo a desembarcar da história da tal minuta. O papel apócrifo que foi encontrado na casa do Anderson Torres. Minuta não é prova. Fizeram isso com Dilma na Lava Jato, diz o interlocutor petista. Lula passou 4 anos reclamando da forma como documentos ligados a ele eram vazados pela Polícia Federal, vazados para reforçar teorias dos investigadores que apuravam a corrupção nas relações dele com empreiteiros com contratos na Petrobras. De volta ao Planalto, o jogo se repete, agora contra os adversários. Para aliados do Dilma, investir no tal documento é um risco, já que pode acabar fragilizando as investigações por ser uma prova sem lastro. Tem lastro, é um pedaço de papel, tem um arquivo físico, que o físico tem como achar os metadados, ver qual foi o computador, né, o nome, alguma coisa para tentar encontrar, tipo de autoria. A esquerda, ela é hipócrita. A esquerda, não sei nem se é a esquerda que tá, não sei nem se dá para chamar de esquerda. A gente não tem princípios. Você vê, eles não estão nem aí. Eles pensam neles. Não, vamos defender o certo, porque o certo é o certo. E quando for nossa vez, a gente poder falar assim, não, a gente defendeu o certo. Então a gente quer que o certo também seja aplicado neste exato momento. Mas o Humberto Costa, a grande isto é, está em busca, quem sabe, de obter um lugar ao sol, ver se a Globo deixou algum espacinho, né? Deixa eu ficar aqui perto da Globo, né? Nem que seja na sombra da Globo. Quem sabe, né? Não recebe uma ajuda. Vocês estão me entendendo? Quando ele será preso? A turma quer colocar Bolsonaro na cadeia a todo custo. Todo custo. Não precisa investigar, não precisa nada. Assim, ele já está condenado. Ele está condenado, na verdade, desde que ele era deputado. Desde que ele era deputado, o Bolsonaro está condenado. Querendo ou não, eu acho que o Bolsonaro deveria comemorar. O Bolsonaro tem motivos para comemorar. Agora só querem prendê-lo. Só querem prendê-lo agora, gente. Em 2018, tentaram tirar a vida dele. Assim, já é um avanço. Daqui a pouco a galera meio que desiste de prender e fala, vamos deixar inelegível. Você fala,
Queriam tirar a vida. Depois botou na cadeia, agora só deixar inelegível. A direita tá ficando... A esquerda tá ficando até bonzinha, né? A turma da esquerda como um todo. Mas beleza, vamos continuar. Segundo a Folha de São Paulo, a Justiça Eleitoral quer agilizar ações contra Bolsonaro para evitar que Cássio analise o caso. A gente comentou algo sobre isso, não sei se foi semana passada, semana retrasada, que a turma da esquerda como um todo, né, até o desgoverno, eles querem que esses processos meio que eles sejam resolvidos no primeiro semestre, porque em novembro vai ter algumas mudanças na composição da corte, o que não necessariamente vai trazer uma maioria de pessoas ligadas à direita e tudo mais, mas o corregedor vai trocar também. E aí eles enxergam que o novo corregedor, que é Raul alguma coisa, seria mais simpático a Bolsonaro e isso poderia ser um problema. Então queriam resolver a todo custo aí ainda no primeiro semestre. E o ministro, né, o corregedor aí que está lidando com o caso, ele deu 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre o dia 8 e sobre a postagem que ele fez. Aquela bendita postagem que ele não fez o que ele fez. Aquela postagem que você vê, só compartilhou. Não sabe se o celular estava no bolso, apertou um botão de tirou, até porque não tinha nenhuma mensagem. Não tinha nada. Não tinha nada. Não escreveu nada. Foi só um compartilhamento simples lá no Facebook. Mas aconteceu. Enfim, vamos esperar. Graças a Deus, tentei correr aqui o máximo que acredita. Esses 2 temas agora, tem muita coisa pra gente comentar. E relembrar algumas coisas boas, de verdade. Vão deixar vocês com saudades, né, de um gostinho de vitória. Mas vamos lá. Às vésperas da nova legislatura, o Dilma patina para montar uma base parlamentar. Segundo aqui a turma da Veja, eu acho que eles estão certos em grande parte do que eles estão falando. No atual momento, o desgoverno, em tese, olhando partidos, teria 282 votos na Câmara, o que não é suficiente para aprovar uma PEC e é um número assim bem complicado até para você perder nas votações. Cara, é complicado, é preciso colocar um PL, né? Precisa de maioria, que são 257, então tá bem próximo. Só que esse 282 ele já está muito longe de ser verdade. Ele fala o seguinte, ó, que esse cálculo não é tão simples. O saldo é ainda pior, porque partidos importantes que aceitaram posições na máquina federal não estão fechados com o governo. Parte das bancadas do União Brasil e do PSD está insatisfeita, enquanto legendas menores, que acompanham Dilma desde o primeiro turno e foram alijadas da esplanada, estão à espera de algum agrado. Leia-se cargos, em especial no segundo escalão, que começa a ser dividido. União Brasil a gente comentou muito nos últimos dias, acho que não tem nenhuma grande novidade. O Elmar Nascimento até apareceu, não sei se foi ontem, anteontem, falando o seguinte, que União Brasil foi tratado como um amante. Não foi realmente dado assim, não fizeram um casamento para valer, que fica ali com Alcolumbre e fizeram assim um balai de gato que, sabe, não contempla a turma que está na Câmara. Não contempla. Só que agora a matéria da Veja traz uma informação extra. Além do União Brasil, e eu posso inclusive falar que o Eduardo Cunha estava relativamente certo. E uma nota que saiu, não lembro se foi o Cezinha Madureira, ele que falou que é deputado do PSD na Câmara. Não sei se foi o Cezinha Madureira, uma nota que saiu dele no Metrópolis, que já deve ter umas 2, 3 semanas falando que, cara, o Ministério da Pesca não segura ninguém. É um ministério muito pequeno. Tanto o Cunha tinha dito isso, quanto o Cezinha Madureira. Eu acho que foi o Cezinha Madureira. Ele tá lá o seguinte, ó. As frustrações também atingem parte da bancada do PSD, que viu o deputado André de Paula ser nomeado para a pasta da pesca. Esse ministério só atende às regiões norte e sul do país, reclama o deputado do Sudeste, que faz questão de comparar o porte do ministério oferecido aos deputados PCdistas aos das pastas ocupadas pelo PSD no Senado. O PSD do Senado ganhou Agricultura, gigante, e Minas Energia, gigante. E a Câmara e a pesca. A pesca. A Câmara inteira, a pesca.
É meio complicado, né? Você pedir apoio, fidelidade, da pesca. Essa turma não é aquela turma convicta, de esquerda ou de direita, isso aí e tudo mais. Então, a nível de Câmara, as coisas não estão tão simples quanto eles imaginavam. Mas beleza. O pessoal lança Chico Alencar para disputar contra o Lira. A parte mais importante está resumida em uma linha e uma palavra. Não se trata de uma candidatura destinada a vencer, mas de marcar posição. Só isso. Não, é impossível o Lira perder essa eleição. O Lira está garantido. A briga que está no entorno de saber o seguinte: quem que vai ter o maior bloco, né, assim, no entorno dessa chapa do Lira, para ver quem que vai, sei lá, conseguir a primeira vice-presidência, a primeira secretaria, a segunda secretaria, a terceira, a quarta secretaria, quem serão os suplentes da mesa diretora, quem vai escolher as comissões primeiro, quem vai pegar a comissão X, Y, Z, quem vai ficar com o orçamento. É isso que está em jogo nessa disputa da Câmara. Só que o pessoal, que não é besta, e não tá nem aí, o pessoal, onde eles entrarem, eles vão fazer algum tipo de zoada. Simples. Quero fazer zoada. Sabem fazer zoada. Sabem. Tem as ONGs, tem apoio internacional. Acho que o pessoal é o partido mais ligado à esquerda internacional que existe no Brasil, muito mais até do que o PT. E aí o que eles querem? Vai ter algum momento que o PT meio que vai mandar a turminha baixar a bola. Ó, baixa a bola aí que o Lira, né, não sai atacando, etc. Vai ter algum tipo de proposta que eles não vão poder chegar com os dois pés no peito, ou eles vão ter que dar uma desidratada do texto, né, que foi proposto pela esquerda. E aí o PSOL vai ser aquele discurso tipo do super conservador. Olha aí, Bolsonaro traiu a direita, né? Nós, né, não apoiamos o Lira. É o que eles vão fazer. É o que eles vão fazer. Vão ficar no discurso, né, batendo no peito. Chegando nas eleições de 2025, falar aí, ó, esse governo que tá aí não é de esquerda pra valer. E todo mundo sabe, falar que o PT não é de esquerda é complicado. Não é de esquerda pra valer. A esquerda verdadeira somos nós. Esse discurso, ele pode não ser suficiente para você eleger uma chapa que depende da maioria, como prefeito, governo, presidente da república. Mas a nível de legislativo, isso tem um apelo forte. A nível do legislativo, ainda num partido organizado, tem um apoio forte. O PSOL, em termos proporcionais, relativos, se não foi o partido que mais cresceu no âmbito federal, foi um dos que mais cresceu, proporcionalmente. A turma tá aí. Só vai pagar de bonitão. Super esquerdistas. Voltando. Senado. Rogério Marinho busca ampliar apelo bolsonarista no Senado com pauta econômica. Ele está chegando para a turma lá e falar o seguinte: a minha candidatura, ela representa a manutenção dos avanços dos últimos 6 anos. Tudo que aconteceu nos últimos 6 anos de bom, reformas que vieram para ajudar a economia brasileira, eu estarei aqui para batalhar por elas. Eu sei que teremos discussões, né, próximas aí, reforma tributária, âncora fiscal, etc. Ele vai falar, ó, eu participei, ele foi um dos articuladores, por exemplo, da reforma da Previdência. E outra reforma que eu tô na dúvida agora, que o Mário também participou, ele falou, eu tenho experiência nisso, tô aqui, tô ajudando a colocar o Brasil nos trilhos. É um discurso importante. O Marinho talvez faça algum tipo de concessão, né? Fala assim, pô, não vou ser o super conservador e tudo mais, mas acho que nesse momento, uma das partes mais importantes é derrotar o Pacheco. Acho que é uma das coisas que a direita mais espera. Nada, só para poder falar. Chupa Pacheco. Eleição para a presidência do Senado se acirra com formação de blocos lulistas e bolsonaristas. E a matéria fala o seguinte, que basicamente está certo, que PP, republicanos e PL estarão juntos e forma aí uma oposição ao desgoverno, enquanto o Pacheco está lá com a turma dele, com o PT, MDB, etc, tudo mais. Então, assim, meio que está se consolidando esses blocos partidários, mas, mesmo assim, os dois lados, tanto o Rogério Marinho quanto o Pacheco, estão apostando nas traições. Um assunto que eu não consegui ter uma opinião formada para bater o martelo e falar para vocês. Isso é melhor ou isso é melhor? O voto ser aberto ou fechado. Eu não sei bater o martelo ainda.
O voto fechado você não sabe. Você tá votando em fulano, ciclano, não sabe? Sabe? E aí? Então, já que o voto é fechado, tanto o Rogério Marinho pode ser traído e ter uma votação muito menor do que ele espera, quanto o Pacheco também pode ser traído e ter uma votação muito menor do que ele espera. As eleições para a presidência da Câmara e Senado ocorrerão na próxima quarta-feira. E é uma posição, né? Ambas posições, elas são extremamente importantes. Olha o Lira e o Pacheco, como a gente falou deles nos últimos 2 anos. Teve algum deputado que chamou mais atenção em 2 anos, apareceu mais na imprensa do que o Lira? Eu acho que não. Teve algum senador que apareceu mais na imprensa do que o Pacheco? Eu acho que o Randolph, né? Porque é como se fosse a mesma coisa. Que o Pacheco, o papel dele é fazer o que a esquerda manda. Enfim. Iremos ver o desenrolar disso daí nos próximos dias. Mas vamos voltar aqui para falar um pouco mais de Câmara. Para a gente começar e poder emendar no próximo tema. Que tem tudo a ver com toda essa discussão. PT disputa com o Centrão cargos no comando da Câmara. E não é só com o Centrão, não. É com a direita também. Separei só uma parte da matéria, que é a parte que diz respeito principalmente ao PL. Apesar disso, segundo parlamentares ouvidos pela Folha, o objetivo maior do PT é presidir a CCJ, que é a principal comissão da Câmara. Eles querem presidir a CCJ, porque nela passam todos os projetos que tramitam na casa. Todos os projetos passam pela CCJ para analisar se o projeto é constitucional ou não. O presidente da Câmara havia indicado ao PL e à União Brasil que eles ocupariam a presidente da CCJ em rodízio. Cada um fica 1 ano na frente da CCJ, para todo mundo ficar feliz. Pelo tamanho da bancada, o PL teria direito à primeira escolha, que naturalmente ficaria com a CCJ. Partido com a maior bancada, 99 deputados. Em outras palavras, a principal comissão da Câmara ficaria nas mãos do maior partido de oposição do Dilma. Na prática, isso poderia emperrar a tramitação de projetos de interesse do governo ou até acelerar textos que vão no sentido contrário aos objetivos da administração petista. Lira propôs ao governo, segundo deputados, manter o acordo que ele havia firmado com o compromisso que o escolhido do PL para comandar a CCJ não fosse da ala mais bolsonarista do partido. Pegar um deputado do PL raiz. Seria o acordo. Ainda assim, o PT mantém um discurso que não abre mão, neste primeiro momento, da CCJ, vista como imprescindível para a governabilidade do Dilma e para evitar as pautas bombas. Querem a todo custo. E aí? A turma da direita vai fazer o quê? Vai deixar o Lira resolver sozinho para ele mesmo? Vai tentar, sei lá, usar nenhum tipo de influência, nada? Congresso tomará posse a reboque de pautas do Dilma. Separei só um pedaço da matéria, que a única coisa que interessava que era o seguinte, ó. Líderes governistas já descartam avançar com o que chamam de pauta de costumes de esquerda. A turma do Lula falou, ó, deixa a pauta de costume de lado. Esquece. Ou seja, o governo e seus aliados vão abandonar por hora assuntos que possam provocar ruído e prejudicar a agenda econômica. Os governistas buscam também uma forma de enterrar CPIs, com S, né? As CPIs. Estão se conversando aí sobre a CPI das Americanas. E por quê? Isso e a pauta de costumes, se você colocar elas para andar, você vai travar a agenda legislativa. Você vai travar. As coisas já estão dando errado. O mundo está passando por um momento extremamente ruim. Os países estão entrando basicamente em recessão ao redor de todo o globo. E aí? Vai ficar de conversa? O brasileiro que está aí assistindo o Big Brother, você acha que ele está preocupado com essas coisas? Ele está preocupado com o preço da comida, com o salário dele, com etc, né? Com os aspectos econômicos. A maior parte da população quer saber, e aí, bicho, o resultado prático. Muita gente até volta no dia, mas não é aquele eleitor convicto que acompanha a política, fala de imperialismo, veste camisa do Che Guevara. Não, o cara votou lá, mas é isso aí, vida que segue. Então assim, o governo está preocupado com essa agenda. Ele sabe que ele vai precisar entregar. E
todos os analistas apostam que esse governo vai perder popularidade em nível acelerado. A gente sabe que vai ter alguns canais de TV, principalmente um bem específico, vai fazer de tudo para tentar dar sustentação, mas a coisa é meio complicada. Mas vamos lá. Falar aqui com vocês das comissões em específico. Tinha uns comentários que eu recebi, eu vi o seguinte: cara, falar mais sobre as comissões, porque o que elas realmente fazem, deixam de fazer. Gente, é bem simples de entender mesmo essa questão das comissões. Quando você sai da Câmara, quem tiver mais interesse, saber assim, de forma mais profunda sobre cada uma delas, etc., só vocês colocarem no Google, vocês acham tudo. Mas vocês veem aqui, ó, as comissões, as ditas permanentes, que, ou seja, elas sempre existem, elas não são temporárias, né? Tem um tempinho e desaparece. Comissão temporária, que vocês acompanharam. Que discutia aquele projeto polêmico, que a gente não pode falar, que era uma das pautas de Bolsonaro aí, né, pro pleito, não podia. Ali foi uma comissão especial. Você faz ali um grupo para poder discutir a proposta e acelerar. A proposta não precisa passar pela CCJ, por isso, a comissão ali temporária rápida, ligeiro. Isso é uma comissão temporária. Comissão permanente é a CCJ, ela está lá sempre, para debater todos os projetos que passam, segurança pública, agronegócio, enfim. São 25 as comissões permanentes. Elas serão divididas após as eleições para a presidência da Câmara. Os colegiados são compostos por deputados de acordo com a proporcionalidade partidária. Quanto maior o partido, quanto maior a bancada do partido, maior a quantidade de comissões e deputados nas comissões que esse partido vai ter. Cada comissão tem um presidente e 3 vice-presidentes eleitos por seus pares. Além da análise de proposições legislativas, é nas comissões que ocorre a maioria dos debates que conta com a participação da sociedade. Essas comissões têm finalidade de deliberar sobre as proposições legislativas de acordo com seus campos temáticos, realizar audiências públicas, determinar a realização de auditorias na administração dos 3 poderes e na administração indireta. Então, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, aconteceu alguma coisa? Convoca, pede esclarecimentos, realiza uma audiência pública, como já aconteceu. E os projetos de lei, eles passam pelas comissões. Pega aqui, ó. Aqui estão as 25 comissões permanentes. Aí vamos pensar no seguinte: alguém propõe um projeto para, que aula de música vai ser obrigatória, não de música, aula de, vamos botar um instrumento, vamos botar assim, todos os colégios vão ter que ter aula de violão. Então, violão, né? Ele tá falando de música na escola. Ou seja, vai ter que passar na comissão de educação. Talvez, por ser música, etc, tudo mais, possa ter algum tipo de vínculo com a cultura. Então, em tese, praticamente teria que passar pela cultura. Ele tem que passar pela CCJ, porque para ver a constitucionalidade. E esse projeto envolve despesas. Então, também teria que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, CFT. Então, nada. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Quais as coisas que estão relacionadas a esse projeto de lei? Tá relacionado isso. Então, beleza. Então, vai passar por essa e essa comissão. E nessas comissões, muitas vezes, esses projetos podem ser derrubados. Derruba, acabou. Lá mesmo. Você não deixa nem a confusão crescer. Ali mesmo você já derrubou. São extremamente importantes. Todas as comissões são importantes. Umas mais e outras menos, né? Umas, sei lá, não tem tanta necessidade. Mas vejam só, no momento que o mundo vive hoje, pensa o seguinte: se discute muito energia, crédito de carbono, etc, tudo mais. Imagina a quantidade de coisas que não vai acontecer na Comissão do Meio Ambiente, na Comissão de Minas e Energia. Na última legislatura, a gente comentou muito em termos de tecnologia, coisa ligada ao 5G. Então, naquele momento, a Comissão de Ciência e Tecnologia ela era muito importante. Quais são as pautas que serão críticas, né, nos próximos anos? A Comissão de Agricultura também vai ter um peso gigantesco, né? Se fala muito aí de insegurança alimentar.
Então, todas as comissões têm um pró, um contra. Algumas, sei lá, a comissão de turismo, talvez nesse momento não seriam as grandes prioridades da agenda de direita, né, de esquerda, mas tá lá. Mas tá aí a comissão também, elas existem. E tudo que está acontecendo agora, vai decidir em poucos dias quem vai ficar com o quê. E eu fiz questão de trazer tudo isso daqui, fazer esse pequeno resumo, pra gente comentar aqui o último tema do vídeo de hoje, onde tem a parte mais interessante de todo ele. Espero que dê tempo de comentar sobre tudo. Antes de comentar com vocês sobre essas duas postagens, vocês podem ver que a do Eduardo Bolsonaro é de 7 de janeiro de 2021, 2 anos atrás. Nos últimos dias, muita gente aí da direita fica com aquele discurso do não podemos dividir a direita? Você já viu a esquerda brigando? Eu já vi. Isso acontece todos os dias. Quem não vê é quem não acompanha a esquerda. Eu crio algumas listas no Twitter que eu vou botando pra não aparecer na minha timeline. Só quando eu quero ler, eu clico lá e leio. E eu sigo alguns grupos para tentar entender as bolhas da esquerda. Eles brigam todos os dias. Todos os dias. Agora, uma coisa é você apontar o dedo para algumas pessoas em específico. Outra é você bater como se fosse assim no Lula. Que é o que se falar assim, imunidade de Bolsonaro. Uma coisa é você falar do presidente da República. É um cargo majoritário. Um cargo majoritário. Pessoal, vocês acham que se você critica um deputado de direita para uma pessoa de direita, a pessoa de direita vai votar em quem? Na esquerda? Não. Não vai. Agora, se você critica o presidente da República e fica batendo no cara todo santo dia, como fizeram contra Bolsonaro uma galera, aí aquele eleitor que é meio isentão, ele fica, acho que Bolsonaro não é tão bom assim não, né? Acho que vou anular meu voto. Então é diferente, cada cargo é um cargo. Cobrar os parlamentares, eles são eleitos por bolha. Eles repercutem em bolha. O deputado, ele representa uma parcela da sociedade, bem específica. E eu tô falando isso porque nos últimos dias, algumas pessoas resolveram cobrar deputados e muita gente se levantou contra. Muita gente veio com um discurso falando, mas o que é que eles podem fazer? Os deputados estão em recesso. Não, estão curtindo as férias. Não critiquem eles. Muita gente comentou isso. Defendeu que o deputado de direita tem direito a tirar férias. No momento crítico que o Brasil vive, estão defendendo que os deputados tirem férias, gente. Em 7 de janeiro de 2021, as pessoas não lembram, até porque esses temas, eu acho que eles não eram de muito interesse da população brasileira num passado, né, distante. Ninguém acompanhava a política e se acompanhava não ficava preocupado com essas questões. E a própria direita brasileira não se interessou muito da última vez. Uma estava meio preocupada assim, porque Bolsonaro está tapando o Lira. Ninguém ia a fundo para tentar entender o que estava acontecendo. Eu acho que eu fui talvez uma das poucas pessoas que cobriu. Eu lembro que eu comecei a cobrir a eleição da presidência da Câmara em outubro de 2020. Faltavam alguns meses, diante da insatisfação com o Rodrigo Maia e tudo mais. E no momento atual que eu vejo o Brasil, muita gente da direita fica focada assim, às vezes em um tema só, e às vezes um tema que não vai ter como conseguir uma vitória neste momento. Infelizmente, não é que eu não quero, mas não tem como. Você olha para todos os cenários e fala, bicho, vocês vão ficar assistindo nisso? Vai ficar insistindo nessa tecla só para lacrar na internet? Tem muita gente que lacra, né? Sabe? Porque o tema gera engajamento. Gera engajamento. Eu tento seguir a linha mais da informação, né? Do que ficar só dando mitada. 7 de janeiro de 2021. Parte da imprensa tenta te fazer crer que o PSL apoia o candidato de Maia. Mas foi protocolada hoje lista assinada por 32 deputados para que o PSL formalmente entre no bloco de apoio a Lira, saindo assim do bloco de Maia. Créditos ao Vitor Hugo. O que é que isso significava naquele momento? Que mesmo que o Rodrigo Maia ganhasse, o bloco majoritário seria o da oposição. Então teria um presidente da Câmara e todas as divisões de comissões elas seriam prioritárias para a turma da esquerda. Tu já pensou o PT comandando a CCJ nesses últimos 2 anos? Os últimos 2 anos de governo do Bolsonaro, o PT com a CCJ era o que iria acontecer. Era o que iria acontecer. Em 7 de janeiro, os deputados estavam lá articulando. Estavam articulando, colocando pressão. Falaram, não,
o PSL não vai apoiar o Baleia Rossi. E eles começaram, tinham 32. Essa treta foi crescendo. Urgente, acabamos de protocolar uma lista com apoio de 36 deputados federais do PSL, retirando definitivamente do bloco esquerdista. Vitória do Brasil. Isso aqui foi no dia 19. O que foi acontecendo nesse período? O Bivar, malandrão, entrou aí no Conselho de Ética contra 17 deputados, tentando tirar o direito desses deputados de votarem. Então, se você tinha 30... Se eu não me engano... Deixa eu ler isso aqui, ó. Felipe Barros falava, oficialmente no bloco do Lira, mesmo com Maia rasgando o regimento interno da Câmara e agindo como ditador. O Lira falava, para dirimir qualquer dúvida e encerrar uma polêmica, Rodrigo Maia, nossa maioria do PSL aumentou de 32 para 36 assinaturas. Nós somos maioria no PSL de 53 e maioria de 35, como queria o Rodrigo Maia. Pronto, o que foi que aconteceu? Maia e o Bivar falaram o seguinte, esses 17 não contam. Logo, a lista de 32... menos 17, sobravam quantos? 15. Só que o PL tinha 53 deputados. 53, né, menos 17 dá 35. Qual é a metade de 35? 19,5. Naquele momento, eles pegaram a lista de 32 e levaram para 36. Se você tirasse os 17 deputados suspensos, ainda assim, esse grupo que estava sendo articulado pelos bolsonaristas teria 19. Era a maioria. Maioria. E conseguiu pegar a CCJ no primeiro ano. Revezou no segundo. E por quê? Porque estavam trabalhando. Estavam trabalhando igual a doidos. Trabalharam sem descansinho. Sem recessinho parlamentar. Sem passear pela marcha. Não! Estavam trabalhando. Aquela eleição foi o caso que acontece sempre. Faltando poucos dias, a Vera Magalhães estava levando o Baleia Rossi. Não só a Vera Magalhães, né? Você vê, ó. Maia admite que um terço do DEM deve votar no Lira. Olha o cenário similar ao que está acontecendo agora. Mais uma vez o DEM, que é a União Brasil, né? A ala do União Brasil que está brigando com o governo Dilma, o DEM. Eu falei, o DEM meio que não vai me apoiar. Começou a dar ruim. E o DEM não apoiou. Não apoiou mesmo. O Rodrigo Maia falava, ó, está havendo muita especulação. A única certeza que eu tenho é que Baleia Rossi vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E o André Guedes dizia, ó, Deus te ouça. André Guedes, né? Parceira do MBL, do Nando Moura. Desde lá, a turma do MBL apoiando a esquerda. Desde lá, apoiando a esquerda. Faltando pouquíssimos dias. Era aí, ó, dia 30 de janeiro, faltava 2 dias. Aquele 342 Artes, os artistas, lançaram um manifesto para tentar eleger o Baleia Rossi, a esquerda em peso. Artistas fazem campanha para o Baleia Rossi. Aqui os mídias da época, Leandra Leal, Fábio Porchat, né? Lira não. Paula Carosella, Maria Bope, Fernanda Paes Leme, Clarice Falcão e o 342 Artes dando RT em todo mundo. Ingrid Guimarães, Maíra, tu nunca te pedi nada. Chegando lá, a turma do Bivar e do Rodrigo Maia ainda tentou impedir que os deputados que estavam em meio que suspensos não votassem. Cássio acaba de acolher o pedido do Vitor Hugo para obrigar a Câmara a decidir ainda hoje se libera a assinatura dele e de mais 16 deputados suspensos do PL a cargos na mesa diretora. A turma estava trabalhando. E o Cássio aí, né? Parabéns, Cássio. Relembrar e viver. E aí o Lira venceu. 302 votos. De 513 possível. Tratorou. Era um indicativo que as coisas iam bem. Que o governo tinha, né, força para emplacar coisas importantes, as PECs. Até porque o Novo tinha lançado um candidato. E o Novo, dependendo do assunto, né, coisa importante, seria votar com o governo. Tava tudo bem encaminhado. Uma foto que rendeu muito naquela época. Ó, Rodrigo Maia triste. O tempo acabou. Impagável aqui também, ó. Olha a Globo News. A felicidade tampada no rosto deles, né? O Baleia Rossi perdeu. E aí, gente, olha como são as coisas.
Olha como o tempo passa e a direita, ela continua presa. Ela continua presa, sempre em algumas pautas. Não que essas pautas não sejam importantes, mas talvez não seja o momento agora. Talvez o momento agora de focar seja em temas que está diante de nós e que temos capacidade de conseguir algo deles. Olha o que está acontecendo com a esquerda nesse momento. Desde 1985 que eles estão insatisfeitos com as Forças Armadas. Só agora teve uma oportunidade para tentar emplacar uma espécie de reforma militar, uma possível reestruturação do Estado. Olha o tempo que eles estão aí. O Disseu falava, calma, não tem clima. Nesse primeiro momento é despolitizar, calma. E estão aí, ó, esperando o momento certo. Quando estava tendo a eleição da presidência da Câmara, acho que foi um dos posts que cobriu, e eu tenho o meu arquivo, né? Acho que eu sou o único brasileiro que tem um arquivo que vai além das matérias que tá na empresa, porque eu tenho vários tweets, né? Tudo salvo. E aí, quando eu fui atrás dos vídeos para relembrar algumas coisas que estavam acontecendo, 6 de janeiro de 2021. Olha sempre como é a mesma turma, a turminha do PTB. Roberto Jefferson ainda tinha sua conta no Twitter e falava, ó, penso que Bolsonaro não deveria se meter na disputa da eleição da Câmara. Baleia Rossi é governista. É, demais. E eleito não criaria problemas para o presidente. Não, que nada. Se Bolsonaro não jogar esse jogo, desmonta toda a articulação de Maia. Baleia não precisaria assumir compromissos à esquerda. A culpa é de Bolsonaro. Depois ele voltava. Lembro que Eduardo Cunha pediu apoio em Dilma, em nome do grupo político para presidir a Câmara. Ela negou apoio ao candidato do PT. Cunha prometeu vingança. Ele ganhou e deu no que deu. Falando, ó, Bolsonaro vai perder. Aí eu comentei aquilo em um vídeo. No dia seguinte do vídeo, várias pessoas foram cobrar o Roberto Jefferson. Falei, ó, o Roberto Jefferson tá jogando contra. Tá jogando pra apoiar a Baleia Rossi. Aí a turma falava, ó, o Flávio Bolsonaro já postou que apoia o Lira. Aí o Roberto Jefferson disse, o presidente Bolsonaro se manifestou pessoalmente? O Flávio não é o presidente. Outro perfil falava, ó, então lute e apoie o Lira para a presidência, pois é o candidato de Bolsonaro. Apanhar o candidato coligado com o PT sem chance. Aí vinha o Roberto Jefferson. Você ouviu o Bolsonaro dizer que apoia o Lira? Pois eu não. Quem falou comigo e com o líder do PTB foi o general Ramos. É mesmo? Aqui eram as notas, ó. Bolsonaro declara apoio a Lira em 28 de dezembro de 2020. Primeira matéria, mas o Roberto Jefferson não tinha percebido ainda. Não, ele falou? Sempre jogando contra. Matéria aqui do Metrópolis da época. Sempre jogando contra. 7 de janeiro. Presidente Bolsonaro vai recordar as eleições de Severino Cavalcante contra o Greenhalgh. Lula se empenhou e perdeu. FHC apostou em Inocêncio Oliveira contra Aécio e perdeu. Sempre que o governo entra, perde. E Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu. Quem destruiu a agenda legislativa foi um deputado do PTB. Que dizem que teria recebido informações do Roberto Jefferson. E destruiu a agenda legislativa. Foi sequestrada. Porque só se discutiu um tema maluco, desnecessário por causa de um vídeo. Um irresponsável. Atrapalhou o Bolsonaro. E o Roberto Jefferson ainda fala o seguinte, ó, Kim Paim é um imaturo boboca. Não sofreu o revés das lutas. Eu luto por Bolsonaro, que custou até agora 3 processos, isso, aquilo, outro. Ele cavou. Diversas vezes ele cavou. Foi por quê? Porque ele botava um capuz na cabeça, querendo ensinar a quebrar um braço, e ele achava que isso era normal. Ah, minha liberdade para agredir pessoas? Como ele fez nas eleições? E o tempo foi passando, e a direita, sempre que eles discutiam, temos que unir a direita, temos que fazer isso. Passaram 2 anos, tem gente falando que não, os deputados estão de férias, deixa eles voltarem. Quando os deputados de direita quiseram trabalhar em 2021, eles tiraram o PSL do colo do Rodrigo Maia e colocaram na chapa do Lira. Eles conseguiram a CCJ, eles conseguiram resultados reais, uma vitória real, concreta. O PT iria ficar com a CCJ e eles impediram grande vitória dos deputados. Gente, olha tudo que está acontecendo desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado. Eu não sou um gênio, eu não acerto todas, mas pelo menos assim, eu acho que eu nunca mandei ninguém para um caminho que ia dar as coisas erradas. Falei assim, ó, vai... Não, sempre falar, gente, olha só,
Dá uma olhada nisso daqui, olha esse assunto aqui, independente do que tá acontecendo. Quantas vezes não tinha assunto que eu lembro que eu falava, pai, eu falava com minha mãe, eu falei, minha mãe, não, meu filho, faz aquilo, minha mãe. Eu só posso falar assim, no que eu acredito. Eu não vou ficar, olha isso aqui. Não vou, minha mãe. Conversar com alguém, né? Assim, falei, não, vou conversar, acho que isso não é que é importante, bater na tecla. Aí vinha gente falar comigo o seguinte, você mudou? Você mudou? Você parece que não estava preocupado com o Brasil. Eu falei, eu não tô preocupado, gente. Tudo que tá acontecendo esse tempo inteiro. Por um segundo, respira. Não deixa a tua raiva te consumir. Olha tudo que aconteceu de novembro até hoje. De forma prática. Olha a quantidade de gritaria que, se não tivesse acontecido, pelo menos alguns perfis não teriam sido derrubados. Uma coisa aqui, uma coisa acolá. Porque no fim não aconteceu nada. Quem falou que ia acontecer, etc, tudo mais? Quem foi, gente? Eu falava uma coisa, só falava, pessoal, uma coisa eu tenho certeza. Se tiver o que possa ser feito, eu tenho certeza que Bolsonaro deve tentar fazer. Tentou aí, entrou alguns questionamentos na justiça, na época com o PL, não deu em nada, mas coisa lá. Ele falou lá na live dele também que as coisas não são simples assim, as pessoas não tentam não entender. Mas não dá pra negar que ficou uma grande turma aí na direita. Não, porque, olha só, tem uma informação aqui, alguém me ligou, falei isso, falei aquilo outro, e a turma ficava nessa. Teve um discurso que eu achei muito ruim, que ficou sendo emplacado no passado, que era o seguinte: ninguém me vê com esse papo de oposição, não vai existir oposição. Como não vai, pessoal? O Brasil não vai acabar. A direita vai perder várias, vai perder várias. Várias. Vai perder várias, eu tenho uma mais pura convicção. Mas alguma direita vai ganhar. Talvez na que ganhe, vão judicializar? Talvez sim. Mas não vai ser todas também que eles vão levar. Vai existir uma oposição e esse Brasil não vai acabar. Já teremos eleições daqui a 2 anos de novo. 2025. É 2025 a eleição? 2024. Meu Deus, tô maluco aqui já. Assume 2025. 2025 tem eleição para dentro da Câmara e Senado mais uma vez. E aí, tem uma coisa que eu tô comentando com vocês nos últimos dias. Não é aleatório. Não é aleatório. Eu tento gastar meu tempo para ouvir o que a oposição comenta, para tentar trazer, falar, gente, tá acontecendo isso daqui, tá acontecendo aquilo outro. Eu tento trazer informação. Falar, cara, eu quero informar a galera. Dá para você alguma coisa que, sei lá, que possa nada ajudar a trazer alguém pra direita. O que é que eu tô batendo na tecla nos últimos dias? Falando, gente, vocês possuem a melhor das agendas, o melhor dos discursos. Não tem ninguém que é tão flexível quanto a direita no Brasil hoje. Porque a direita ela não possui uma agenda, sabe, assim, rígida. A direita possui princípios. Mas uma agenda não tem princípios. Não está na agenda da direita privatização. Não está na agenda da direita independência do Banco Central. Assim também como não está na direita uma agenda de moeda comum. Uma integração. Não está. O que a direita quer, a pauta da direita é me deixa em paz. Deixa eu cuidar do meu filho. Deixa a minha casa em paz. Né? Deixa a minha vida em paz. Isso significa, né? Eu quero segurança. Eu quero poder me defender. Eu não quero ser influenciado. Eu não quero que enfiem uma agenda dentro da minha cabeça. Eu não quero. É só isso que a direita quer. Só isso. Sabe? Assim, a mais de boa do mundo. A raiva que a direita tem das privatizações é por quê? Porque a esquerda roubou no passado. Então privatiza. Pelo menos não para de roubar. Banco Central, a mesma coisa. Criaram confusão econômica. Então coloca independente para evitar, mais uma vez, um aparelhamento. E aí, o que é que eu tô falando com vocês? Cara, tem que falar. Tenta chegar mais alguma galera. Eu acho que esse aqui é o caminho. Olha a nota que saiu ontem. Second de Lula quer atrair brasileiro que está disposto a ouvir. O foco da estratégia de comunicação é atrair, né, o que o Paulo Pimenta qualifica como brasileiro que está disposto a ouvir. Os eleitores petistas, ele não precisa convencer. Então, quer que a comunicação do governo se dirija àqueles que votaram em Lula, mas não são lulistas. E aos que foram de Bolsonaro na última eleição, mas não são bolsonaristas. Temos que dialogar com esse povo, com um discurso de unidade. Eu sempre tento ir até onde dá. Falar, ó, aqui dá pra ir numa boa. Porque assim, gente, já pensou cair? Perdi todas as minhas contas. Aí a pessoa fala, mas dá pra criar no Rumble. Beleza, cria lá. A turma continua assistindo. Vocês acham a esquerda usa o Rumble? A esquerda usa o Rumble ou não?
Eu acho que a esquerda tá aqui. Eu acho que ele não vota na esquerda. Eu acho que o isentão, né, o cara que não vota no Lula, ele tá aqui na plataforma do YouTube. Tá aqui, eu já recebi comentários no Pelado falando, pô, você me fez repensar sobre algumas coisas. Eu vou votar em Bolsonaro. Eu quero estar em uma rede social que eu possa conversar com o público de outras redes. Por quê? Porque eu quero aumentar a nossa galera. Eu quero ver a direita grande, encorpada. 80% da sociedade ser de direita, convicta, conservadora, que comunga com os princípios similares aos nossos. Olha esse print aqui, ó, só para chegar ao fim do vídeo. Tá 1h05. Paula, apresentei você ao meu marido. Dias depois, ele disse que estava adorando seus artigos, mas me perguntou se você era realmente de esquerda. Acreditamos cada vez mais que devemos nos unir por convergência de valores e princípios, que tenhamos essa capacidade. A Paula responde o seguinte: oi, obrigada pela apresentação. Acho que temos que rever esses conceitos mesmo. Outro dia, me falaram que tudo que eu disse para descrever como eu sou de esquerda, né, lá no Quinto Elemento, era, na verdade, uma descrição de como ser cristã. As ideias, eu não sei nem mais o que eu sou. Pô, eu achei que eu era de esquerda, agora descobri que eu sou cristã. Vou dar esse exemplo da Paula várias vezes. Uma pessoa que se diz de esquerda, votou em Bolsonaro. Fez campanha para Bolsonaro, bate no governo atual. Escuta, como ela, tem vários perfis que estão aí. Tenho certeza de uma coisa. Eu tô mapeando isso. Vou tentar de alguma forma fazer com que chegue assim, falar, cara, a direita defende isso. Vocês estão viajando. Vocês estavam sendo enganados esse tempo todo. Esse é o meu interesse. Óbvio. Voltando até para a justiça racial. Uma vez que cai, pô, a gente tenta ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Né? Beleza, uma vez que a coisa acontece, você recorre às ferramentas que existem. Pô, mas enquanto eu puder estar ativo no Twitter da vida, eu não vou querer ficar ativo no Twitter? Enquanto estiver no Instagram, não vou querer estar? Não. Imagina se eu só utilizasse o Getter, o Rumble, tinha um Gab no passado. Já pensou? Eu só ia comentar com ele, a gente ia ficar fechado numa bolha. Então assim, eu sempre tento pensar, cara, onde é que a gente pode chegar? Como é que a gente pode conseguir algum tipo de vitória? Enquanto aqui comunicação, o que é que eu posso fazer para realmente trazer algum tipo de resultado mais concreto? Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. E reflete um pouquinho sobre 2021. Reflete sobre todos os desafios. Reflete como os deputados se empenharam naquele momento e trouxeram uma vitória grande. Reflete por que deu errado. Porque mesmo diante de uma vitória, a agenda legislativa de Bolsonaro não avançou. Quem foi que jogou uma casca de banana? E qual grupo estava ligado a essa pessoa no final do dia? Falei demais, né? Como sempre. Enfim. Não fiquem com raiva de mim. E quem não ficar com raiva, né? Gostar do meu trabalho, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição. Compartilhe esse vídeo e espero poder estar aqui amanhã e ver vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.